Bora começar? Bora lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula em forma de resenha do Praticadamente. Hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, que é o Fabiano Ferreira. Ele é hipnoterapeuta pela Associação Catarinense de Hipnose e Get Mind Coaching do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em hipnose clínica e terapia cognitiva comportamental. E o nosso convidado hoje vai abordar um tema que é hipnose clínica como ferramenta no tratamento da esquizofrenia. Mas antes de dar a palavra para o nosso convidado, só que gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam o Praticadamente e compartilhem. Fabiano, agora eu passo a palavra para você. Bom, muito bem apresentado, né? Então, eu trabalho com hipnose clínica, né? E com a terapia cognitiva comportamental. E hoje eu vou estar falando sobre a esquizofrenia, tá? Eu já vou direto ao tema. Vou falando e à medida que você surgir alguma dúvida, vocês podem passar aí e eu vou respondendo, tá bom? Então, quanto à esquizofrenia, né, dentre as doenças que existem mundialmente, a esquizofrenia ela tende a ser uma doença que é desconhecida por um grande número de pessoas. Tá? Geralmente as pessoas sabem muito pouco sobre a esquizofrenia, até que ela apareça dentro do ambiente familiar, né, do ambiente de amigos, conhecidos, ou, é claro, em nosso caso, no ambiente profissional. É provável, né, por você estar assistindo esse vídeo, que conheça a doença ou conheça alguém que tenha sido diagnosticado com esquizofrenia, caso esteja assistindo no YouTube, né? Depois da gravação. É possível que você já tenha estudado um pouco sobre o assunto, né? Nessa live eu não vou falar tudo sobre a esquizofrenia, até porque tem bastante coisa, né? Eu vou trazer algumas informações que eu julgo serem mais importantes. E eu vou falar sobre o tratamento da esquizofrenia em conjunto com a hipnoterapia e a terapia cognitivo-comportamental também. Eu vou falar exatamente sobre o que é a esquizofrenia, dar alguns dados importantes quanto à doença, quais são as causas da esquizofrenia, quais são os sintomas dela, alguns mitos sobre ela, que eu vou falar um pouquinho mais, assim. Vou falar sobre o modelo cognitivo comportamental e a terapia cognitivo comportamental também. Vou ligar o ar que está meio quente aqui. Eu vou falar daí, então, sobre a esquizofrenia e a hipnose, a importância de a gente estar aberto a novas ideias quando se trata de esquizofrenia. Eu vou dar algumas dicas de livros e filmes, tá? Então, vou começar falando sobre o que é a esquizofrenia. A esquizofrenia ela é uma desordem no cérebro caracterizada por sintomas diferentes, tá? E muitos deles podem dificultar a maneira como a pessoa pensa e age no mundo físico. Podemos dizer que uma pessoa com esquizofrenia teria dificuldade em discernir o que é real do que é imaginário. Um paciente diagnosticado com esquizofrenia geralmente tem dificuldade em controlar as suas emoções, os seus pensamentos e de forma lógica tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas também. Geralmente, a reação de uma pessoa que sofre de esquizofrenia está relacionada aos estímulos imaginários que ela está recebendo. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês agora, mas teria uma voz falando ao meu ouvido ao mesmo tempo e eu teria que falar com vocês e ao mesmo tempo prestar atenção nessa voz que possivelmente estaria me dando comandos, tá? Ou nós estaremos nos comunicando, mas eu acredito que esse vídeo, essa gravação está sendo vigiada pelo FBI. Então eu controlo muito o que eu falo diante da câmera e talvez a questão maior seja, na verdade, a minha reação em resposta aos estímulos que eu acredito que eu estou recebendo do ambiente, tá? Alguns dados importantes em relação à esquizofrenia. A esquizofrenia é mais comum do que se pensa, tá? Aproximadamente 1 a cada 10 pessoas desenvolvem a esquizofrenia. E ela é 2 vezes mais comum do que o Alzheimer ou do que o HIV. 5 vezes mais comum do que a esclerose múltipla e 6 vezes mais comum do que a diabetes tipo 1. Então, ela é bem comum mesmo, tá? Ela é comum em ambos os sexos e acontece independentemente de raça, cultura, situação socioeconômica ao redor do mundo. Ela vai acontecendo. Em crianças é algo mais raro, tá? Aproximadamente 1 para cada 40 mil crianças. Então é uma coisa mais difícil de acontecer. Geralmente ocorre mais em homens e ocorre mais entre a adolescência e os 25 anos.
Nas mulheres vai acontecer mais entre os 25 e 35 anos. Porém, não é uma regra geral, tá? O diagnóstico precoce, ele é muito importante porque ele vai ajudar muito na prevenção de agravar a doença. Quanto antes o paciente começar a se tratar, menos crises ele vai ter e menos intensa vai ser a doença, tá? Quais são as causas da esquizofrenia? As causas dela e o que realmente é a doença não se sabe ao certo, se tem um diagnóstico baseado em sintomas. O que acontece com muitas doenças psicológicas, na verdade. Não é possível fazer um raio-x ou uma ressonância identificar uma síndrome do pânico, né, ou uma ansiedade, ou uma depressão, por exemplo. São os sintomas comparados a outros pacientes que passaram pelo mesmo tipo de sintomas que prevalecem o diagnóstico. Desta mesma forma, ocorre com a esquizofrenia. É complicado, geralmente. Né? E se analisa, então, o seguinte, olha, os sintomas são estes, então, uma probabilidade de haver essa doença. Há outras doenças psicóticas que têm sintomas semelhantes à esquizofrenia, assim como o transtorno esquizoafetivo, o transtorno bipolar, uma depressão profunda, transtorno de personalidade e também o uso e abuso de drogas e substâncias que alterem os sentidos. Né? A maconha, por exemplo, vai trazer o sintoma de perseguição, né? Um dos sintomas do uso da maconha. O LSD vai fazer a pessoa alucinar, e daí por aí vai. Então, pode parecer que a pessoa é esquizofrênica, mas, na verdade, ela pode estar tendo um surto psicótico, por causa do uso de determinada substância química. Né? E quais são os sintomas da esquizofrenia? Podemos classificar em 3 os tipos de sintomas. Os sintomas positivos, os sintomas negativos e os sintomas cognitivos. Os sintomas positivos, eles não têm a ver com algo bom, por ter a palavra positivo. Eles têm a ver com adicionar uma realidade ao ambiente. E essa realidade, geralmente, ela não é positiva. Essa realidade pode aparecer de forma visual, auditiva ou sensorial. Mas o mais comum ocorre de forma auditiva, através, geralmente, de vozes. Né? E essas vozes tendem a ser acusativas, afirmando que a pessoa é responsável por algo ruim, assim como ter machucado alguém, ou ser responsável por um evento cataclísmico, né, que envolve um certo desastre, ou de grande escala, ou um desastre mundial. Tá? Uma pessoa com esquizofrenia, geralmente, ela sofre também de delírios, que são crenças específicas que, para ela, tem razão e lógica, tá? Como, por exemplo, imaginar que pessoas usando roupa vermelha fazem parte de um grupo organizado de pessoas que deseja espionar ela ou fazer algum mal a ela. O que provoca uma paranoia nessa pessoa. Por vezes, é comum ela achar que os familiares estão tramando algo contra ela. A novela Caminho das Índias, de 2009, retratou um pouco da personalidade de uma pessoa com esquizofrenia. O Bruno Gagliasso interpretou o personagem Tarso. Tinha uma cena na qual ele estava andando na rua e ouvia vozes o insultando. Então, ele jogava pedra nas pessoas. Né? Aí a gente tem um exemplo interessante que poderíamos dizer que se assemelharia ao que aconteceria com uma pessoa que sofre de esquizofrenia. Uma pessoa que não é tratada, seja de forma medicamentosa, seja através de terapia. Né? Eu não consegui ler rápido, depois se quiserem ler, me falar, daí fica mais fácil que eu não consegui ler ele. A ideia de paranoia, de se pensar que uma grande entidade ou o mundo inteiro está contra a pessoa, é muito retratada em filmes também, né? Porém, em muitos dos filmes, a conspiração ela tende a ser real, né? O filme Red, Aposentados e Perigosos, de 2010, com Bruce Willis e o Morgan Freeman, apresenta essa ideia no personagem Marvin, interpretado pelo ator John Malkovich. Ele acha que o governo está conspirando contra ele, que ele está sendo vigiado e que há pessoas o perseguindo. Ele, inclusive, para uma mulher que está andando atrás dele e aponta uma arma para essa mulher. Teoria da Conspiração, também, que é um filme mais antigo, de 96, com Mel Gibson e a Julia Roberts, também traz uma ideia semelhante. Né? O Jerry, interpretado pelo Mel Gibson, tem diversas teorias a respeito de diversos assuntos, e uma especial a respeito de uma conspiração do governo contra ele, contra a personagem interpretada pela Julia Roberts. Por que eu trago esses nomes desses filmes? Porque eles criam um imaginário a respeito do que é ser uma pessoa que sofre de esquizofrenia, ou de uma pessoa que sofre de algum tipo de paranoia. Tá? Isso é muito comum. Isso acontece. Às vezes eles não aceitam remédios que estão bem, mas a realidade deles, eles estão bem, mas na verdade não estão. Né? Há diversos filmes que abordam esse tema, tá? Porém, a maioria tem como objetivo criar um envolvimento com o público que prenda o público na cadeira sem se preocupar com a veracidade a respeito do assunto. Tá? Mas isso cria um modelo na mente de muitas pessoas.
O trailer do filme da Teoria da Conspiração, por exemplo, ele diz assim: a paranoia começa este verão. Essa é uma das frases do trailer. O interessante é que na maioria dos filmes a paranoia acaba se demonstrando real, tá? O que é diferente, né, da realidade que a gente tem com a doença. Na verdade, eu acabei de dar um baita spoiler dos filmes, assim, né? Mente Brilhante é um dos melhores, tá? Eu até ia citar depois, é um dos melhores filmes a respeito de esquizofrenia. Né? Mas tem um filme também, Inimigo do Estado, de 98, com Will Smith. O nome já torna bastante óbvio o que acontece no filme, né? O Estado está todo contra o personagem. Principalmente tá todo mundo contra ele, na verdade, né? E por esse filme, desde o início é mostrado que realmente o Estado tá contra ele, na verdade, no filme. Né? O próprio trailer já diz assim, não é paranoia, eles realmente estão atrás de você. Essa ideia de perseguição, de paranoia, tem muito a ver com o que acontece com um paciente que sofre de esquizofrenia. Tá? Porém, diferentemente dos filmes, né, que eu acabei de citar, quase que em sua totalidade, 99,9%, só para não ser extremista aqui, quase que na totalidade, a paranoia só é real para aquele indivíduo que está processando ela, tá? A paranoia geralmente é real somente para ele, tá? Não existe no mundo físico e não existe para outras pessoas também. Os sintomas negativos, eles funcionam como a falta de algo que deveria estar presente, tá? Geralmente relacionados a comportamentos que seriam considerados normais, tá? Mas que se apresentam ausentes ou diminuídos, assim como a falta de motivação, ou lentidão para dar respostas, falar pouco, demonstrar emoções inadequadas às situações, ou não demonstrar emoção alguma também. E o paciente que sofre de esquizofrenia pode também não demonstrar prazer em coisas que a maioria gosta ou atividades que antes do diagnóstico lhe davam prazer. Isso pode frustrar os familiares, tá? E amigos que geralmente acreditam que o paciente não está disposto a se esforçar ou assumir a responsabilidade das ações que ele tem diante dele. Aproximadamente 25% das pessoas com esquizofrenia têm sintomas negativos, tá? E esse sintoma positivo e negativo é diferente do que geralmente a gente vê dentro da hipnose, né? Na hipnose a gente tem as alucinações positivas e negativas, né? Se vocês já assistiram, o Pyong Lee hipnotizando o Celso Portiolli, ele é um baita exemplo de alucinações positivas e negativas. Né? Na hipnose, a gente tem a positiva que acrescenta uma coisa no ambiente, a negativa tira alguma coisa. Né? Aqui dentro da esquizofrenia é um pouco diferente. A positiva realmente adiciona, mas o negativa tem a ver com o comportamento dele. Tá? E já os sintomas cognitivos, eles afetam a maioria dos pacientes, assim como a deficiência na memória, no aprendizado, na concentração e na capacidade de tomar decisões de forma mais sensata. Tá? Isso pode interferir no aprendizado de novas capacidades e na rememoração de coisas já aprendidas e em habilidades também já aprendidas. E esses sintomas, eles podem dificultar com que a pessoa continue em um emprego, continue indo à escola ou praticando atividades que praticava e gostava antes do diagnóstico. Tá? Pela a maneira como a esquizofrenia geralmente é mostrada nas mídias, há muito medo e há uma má compreensão a respeito da doença. Tá? Por isso eu gostaria de falar de alguns mitos que envolvem a esquizofrenia. Tá bom? O primeiro mito que geralmente surge bastante é que a esquizofrenia é o mesmo que transtorno dissociativo de identidade ou personalidades múltiplas. Tá? O transtorno dissociativo de identidade é uma doença mais rara e as pessoas que a possuem geralmente assumem diferentes identidades, com diferentes nomes, vozes, diferentes histórias, diferentes histórias pessoais. São coisas diferentes, uma personalidade diferente para cada pessoa que elas assumem a personalidade. O filme Fragmentado, de 2016, ele mostra bem essa ideia, tá? Porém focando bastante no lado obscuro da doença. Tá? O filme, ele faz, não sei se você já viu esse filme, ele é muito bom, tá? Ele faz parte de uma trilogia que, na verdade, deixa a desejar, assim, pelo primeiro filme, que é O Corpo Fechado, que, na minha opinião, é um dos piores filmes que eu já vi, que é com Bruce Willis e com Samuel L. Jackson, tá? Mas esse daí não é muito bom. E aí ele vai fechar com o Vidro, que daí junta os três filmes, tá? Eles são obras do indiano M. Night Shyamalan, se não me engano, que dirigiu nada mais nada menos que A Vila e O Sexto Sentido. Então é para ser obras com conteúdo muito bom, tá? Porém, o Fragmentado, ele é o melhor de todos, tá? Ele é o melhor dessa trilogia aí. E ele pode, tá? Ele é um filme bastante impactante, tá bom? Mas ele pode ser visto de forma solo, tá?
E eu não sou um expert sobre transtorno dissociativo de identidade, mas acredito que está muito bem abordado, fora, claro, o sensacionalismo e a necessidade de prender o telespectador que é criada no filme. Mas esse filme é bem bom para saber sobre essa doença aí, tá? Um outro mito que se tem: pessoas com esquizofrenia são pessoas violentas, tá? Pessoas com esquizofrenia estariam mais propensas a serem vítimas do que criminosos, tá? Muitas pessoas acreditam que uma pessoa esquizofrênica tem propensão à violência e à agressividade e que a maioria comete crimes violentos. Mas isso não é verdade. Assassinos em série, por exemplo, geralmente não são psicóticos. Eles não agem, digamos, fora do contato com a realidade. Muitos provavelmente seriam diagnosticados com um transtorno de personalidade antissocial, tá? Um transtorno de personalidade antissocial é caracterizado por um padrão generalizado de descaso com as consequências e com os direitos dos outros. Pessoas com esse tipo de transtorno desrespeitam regras sociais e normas comumente aceitas pela sociedade, demonstram comportamento impulsivo e são indiferentes para com os direitos e sentimentos dos outros, né? No entanto, voltando à esquizofrenia, quando não tratada ou sem tomar a medicação, uma pessoa esquizofrênica tende a ter mais pensamentos que fogem à realidade, o que acaba causando um aumento no risco de comportamentos agressivos e na negligência dele mesmo também. O risco de violência também aumenta caso a pessoa faça uso de drogas ilícitas e do álcool, principalmente em excesso, tá? E este comportamento agressivo geralmente ele seria voltado mais aos familiares e aos amigos, não tanto a estranhos, tá bom? Tudo tranquilo até aí? Um outro mito que se tem é que uma má educação causa a esquizofrenia, tá? Por muitos anos, médicos acreditavam nisso, e a culpa caía pesadamente sobre as mães que costumavam passar mais tempo com seus filhos, tá? O que aumentava o estigma contra as famílias e a dificuldade em se falar sobre a doença e sobre o que estava acontecendo dentro do ambiente familiar. Justamente porque, sendo a culpa dos pais, ao mesmo tempo que se assumisse a doença, estaria assumindo algum tipo de irresponsabilidade para com a criança que agora estaria recebendo o diagnóstico de esquizofrenia, tá? Mas isso é uma grande verdade, na verdade. A educação dos pais não tem nada a ver com a esquizofrenia. Realmente, como eu já mencionei antes, não há uma causa aparente. Alguém falou aí de trauma. Não tem uma causa aparente, tá? Algumas pessoas religiosas, por exemplo, tendem a relacionar a esquizofrenia com a religião e com entidades maléficas. Isso acontece bastante. Assim como dentro de religiões espiritualistas. Tende-se a compreender que a causa seria um espírito obsessor atrelado a esta pessoa. Ou temos ainda a ideia de que a pessoa que sofre de esquizofrenia seria um médium e que por isso estaria apta a perceber tais alucinações. E que, na verdade, essas alucinações não seriam alucinações, mas sim uma realidade não física e espiritual que existiria independentemente da esquizofrenia. Compreende-se também, neste meio espiritual, geralmente, a ideia de que uma pessoa que possui uma capacidade de observar e perceber coisas que não fazem parte do ambiente físico, essa pessoa é médium e está recebendo essas informações porque precisa trabalhar em prol daqueles que precisam de ajuda, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico. Como se devessem ser um trabalhador dentro do ambiente religioso e espiritual. E por que estou falando disso? Porque, na verdade, nós estamos falando de causas, tá? Pode-se afirmar que a causa da esquizofrenia não provém de uma má educação. Não provém de uma má educação, isso com certeza. Porém, eu não afirmo que a causa não provenha de um ambiente espiritual, até porque a causa é desconhecida. Então, eu, por exemplo, estou aberto a diferentes possibilidades. O que importa para mim é a melhora do paciente. E se ele me afirmar que há um espírito conversando com ele e o perturbando, por que não se comunicar com este espírito para compreender melhor o que está acontecendo? Eu não sou cético quando se trata de lidar com a realidade do paciente. Eu acredito que, na verdade, um bom psicoterapeuta compreende que a realidade que o paciente está apresentando faz sentido para esse paciente, por mais que se pareça extremamente esdrúxula para mim, para um certo grupo, ou até mesmo para a sociedade como um todo. E que essa realidade deve ser tratada a partir das crenças do próprio paciente. É o que eu costumo fazer, tá? Eu busco trabalhar a partir do que me é apresentado sempre, tá bom? Exatamente, sem julgamento algum. Não busco julgar. Até porque se eu julgo, eu já crio ali um impasse entre o meu paciente, ele não vai se abrir para chegar a uma melhora. Um outro mito que se tem é que pessoas com esquizofrenia têm uma deficiência intelectual, tá? Para alguns, a esquizofrenia é sinônimo de deficiência intelectual. E não é bem assim. Uma pessoa com esquizofrenia tem diversas habilidades intelectuais.
A pessoa pode até não parecer tão inteligente por causa das habilidades sociais que acabam sendo prejudicadas, por causa dos seus comportamentos estranhos e por causa de deficiências cognitivas que são características do quadro esquizofrênico. Porém, não falta para essas pessoas inteligência, tá? A esquizofrenia se distingue dos transtornos do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual, que é algo crônico e grave e geralmente se inicia na infância. Um exemplo positivo é representado dentro do filme que alguém citou aqui, não sei o que foi, Uma Mente Brilhante, de 2001, né? Que apresenta o gênio da matemática John Nash, interpretado pelo ator Russell Crowe. No filme, o personagem principal formula... Isso aí foi a Cristiane. No filme, o personagem principal ele formula um teorema que prova a sua genialidade e se torna aclamado, então, no meio no qual ele atua. Tá? Ele é, inclusive, premiado com o prêmio Nobel. Né? Então, é um personagem com esquizofrenia que chega a ganhar um prêmio Nobel. O John começa a ser atormentado e é diagnosticado com esquizofrenia. Este filme talvez seja um dos melhores filmes que aborda o tema esse tema. Tá? Talvez não conheça um outro tão bom quanto esse. Tá? Então, essa deficiência intelectual, ela é, sim, uma inverdade. Tá? Não acontece. Um outro mito é que a esquizofrenia é uma falta de caráter. Tá? Isso acontece também. Sintomas negativos da esquizofrenia eles podem dar a impressão de que aqueles diagnosticados são preguiçosos e que poderiam agir normalmente caso desejassem. Muitas vezes os familiares e amigos não compreendem a mudança e acreditam que a pessoa está fazendo o corpo mole. Mas não é bem assim que acontece. Essa falta de ânimo, digamos assim, tem a ver com os sintomas negativos já explicados. Cobranças em relação à maneira de agir do paciente, em relação à sua postura, não mudam o que ele sente. Seria o mesmo que dizer que alguém com epilepsia poderia deixar de ser epilético caso quisesse, ou que uma pessoa que tem câncer poderia deixar de ter imediatamente se tivesse vontade. Infelizmente não funciona assim. É uma característica que faz parte da esquizofrenia. Tá? Um outro mito que a gente tem também é que uma pessoa com esquizofrenia é uma pessoa solitária que não deseja ter amigos. A esquizofrenia é uma doença que acaba alienando o paciente de algumas maneiras. Isso porque o paciente pode ter alguns comportamentos um pouco estranhos, pode ocorrer falta de higiene, e o paciente pode ter alguns maneirismos um tanto diferentes, o que pode parecer um pouco assustador para outras pessoas. A habilidade social para se adquirir novas amizades e até mesmo manter as amizades antigas geralmente não é uma das melhores. Fora um certo pensamento de que os outros poderiam não gostar dele ou machucá-lo. E o paciente geralmente tem um pouco mais de dificuldade de entender coisas que são ditas ou feitas nas entrelinhas. Esses fatores acabam dificultando a relação com outras pessoas. Geralmente o paciente se vê como um paciente e não se envolve com nenhum tipo de atividade que lhe provenha um ganho financeiro, o que não possibilita finanças para sair com os amigos, por exemplo. O próprio fato de não ter um emprego pode ser algo que muitas vezes o afasta do convívio em sociedade, até mesmo por não poder dispor disso dentro da comunicação. Talvez isso traga uma certa ideia de que eles não se encaixam naquele grupo. Isso muitas vezes coloca o paciente em um papel de dependência da família, tanto na situação financeira quanto nas interações sociais. E isso tudo que eu acabei de mencionar acaba influenciando de uma maneira ou de outra nessa solidão, digamos assim. Mas, na verdade, uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia tem, sim, muita vontade e necessidade de estar entre amigos, de fazer novas amizades e de ter uma vida social ativa. E um dos maiores objetivos da medicação e do tratamento é providenciar esta reinclusão dentro da sociedade, para que este próprio indivíduo possa contribuir para a sociedade e se sentir parte dessa sociedade. Um outro mito que se tem, que quando se está melhor, e esse aqui é bem complexo, né? Quando se está melhor, se deve parar a medicação ou o tratamento. Este é um baita do meio, pois é muito provável que o paciente esteja se sentindo melhor porque ele está tomando a medicação corretamente e está fazendo a terapia, tá? Da mesma forma que uma pessoa que toma medicação para epilepsia e não tem crises, né? O paciente com esquizofrenia toma medicação para não ter crises ou alucinações, por exemplo. Infelizmente, é muito comum ocorrer uma recaída quando se para tanto o tratamento medicamentoso quanto a terapia. Isso atrapalha bastante no tratamento. Um outro mito é que não se deve dizer a ninguém que um familiar tem esquizofrenia. Por muitos anos, as famílias sofriam caladas. Era uma vergonha, tá? Recentemente teve um filme bem interessante, eu tenho filhos, então eu vejo bastante desenho com eles também, o filme Encanto.
de 2021, que tem uma musiquinha que fala não falamos do Bruno, né? Porque o Bruno é um pouco diferente, assim. É uma ideia que representa bem o que acontecia em diversas famílias que sofriam caladas e que escondiam as dores que existiam e que amarguravam não somente os pacientes, mas também os familiares e amigos. Antigamente não se era aberto aos problemas como se é hoje em dia. Hoje que se sabe que não é culpa da criação dos pais, é importante falar sobre o assunto. O mundo está muito mais aberto à comunicação e compreende que a comunicação pode ajudar a desnuviar e esclarecer fatos e fatores que certas pessoas ou famílias desconhecem. A comunicação é algo importantíssimo e imprescindível hoje em dia, pois o olhar do outro, né, os conhecimentos do outro, nos ajudam a complementar as lacunas e o desconhecimento que nós possuímos. Claro, tem que se estar atento aos estigmas que a sociedade impõe, tá? E não se deve falar para todo mundo também. Mas é importante falar sobre o assunto justamente também para tirar um pouco do peso dos ombros da família. E a comunicação é uma das melhores chaves para a busca daquilo que a gente deseja. É importante observar aqueles que são mais compreensíveis e, é claro, aqueles que acabam lidando com o paciente de uma maneira ou de outra. À medida do possível e cabível, é interessante que algumas pessoas saibam sobre a esquizofrenia, sim, tá? E aqui um mito também que acaba às vezes desestimulando as famílias também é que não há esperança para pessoas com esquizofrenia. Tá? Há algumas décadas atrás, os pacientes diagnosticados com esquizofrenia eram mantidos em hospitais e não eram tratados, eram apenas cuidados. Os familiares sentiam muita vergonha disso e se sentiam bastante desamparados. Tá? Para as famílias não havia outra alternativa senão a internação. Não se sabia como lidar com o paciente, muito menos com a doença. E além de usar sedativos muito potentes, os médicos não dispunham de muitas ferramentas para aliviar a agitação e o tormento de seus pacientes. Muito pelo contrário do que ocorria no passado, a esquizofrenia atualmente é considerada tratável. Existem várias gerações de novos medicamentos e diversas formas de terapia que permitem que o indivíduo possa viver uma vida mais significativa, mais produtiva, tanto para ele quanto para a comunidade na qual ele está inserido. Hoje em dia é possível uma melhor integração à sociedade. O personagem do filme que eu citei anteriormente, John Nash, em Mente Brilhante, ele é um personagem real, tá? Ele morreu recentemente, em 2015, ele teve uma vida aí, né? A história foi baseada nele, ele foi diagnosticado com esquizofrenia aos 28 anos e conseguiu ter uma vida bastante produtiva, se destacando como matemático e ganhando um prêmio. Eu não vou ficar lendo, pessoal, porque eu me perco nas minhas ideias, então depois eu prefiro ler tudo no final e daí tirar as dúvidas no final, tá bom? Ele ganhou até um prêmio Nobel, né, o John Nash. Tom Hardy também, se vocês já ouviram falar, ele foi diagnosticado com esquizofrenia aos 15 anos. Tá? O Tom Hardy é um baita ator, ele interpretou o Bane no terceiro filme do Batman, do Christian Bale. Ele fez o novo Mad Max, fez o Regresso com o Leonardo DiCaprio e recentemente ele fez o Venom também. O que é interessante porque o Venom, ele é um parasita que habita dentro do personagem de Brock e se comunica com ele na maioria das vezes através do próprio pensamento do personagem. O Venom em si é uma representação razoável da esquizofrenia, tá? Porque ele funciona como lado negativo da mente da pessoa que estimula ideias e ações negativas. É bem interessante. Para quem não viu ainda, faz parte dos super-heróis da Marvel ali, eu gosto bastante, né? Ele tem um pouquinho dessa ideia. E é interessante, caso vocês conheçam a cultura nerd, assim, né? Que deu para ver que eu sou apaixonado aqui, gosto bastante. O Venom nasceu para ser, de certa forma, o lado obscuro do Homem-Aranha, tá? O ator Tom Hardy, ele inclusive fala que o médico que diagnosticou aos 15 anos disse que ele era levemente psicótico, esquizofrênico e com tendências psicopáticas, tá? Mas na época ele fumava maconha, ele bebia desde os 13 anos, ele tinha também um comportamento antissocial, ele foi internado em clínicas de reabilitações e ele mesmo afirma que depositou no Venom um pouco dos seus problemas de saúde mental, tá? Uma outra celebridade também é a atriz Megan Fox, que fez o Transformers 2007. Há outros nomes também, mas acredito que esses três já trazem uma ideia de que há esperança sim, né, para quem é diagnosticado com esquizofrenia, até porque eu trouxe o nome de grandes celebridades que foram diagnosticados, tem diversos outros. E, encerrando mitos, então, como é que funciona o tratamento da esquizofrenia? Bem, existe uma tétrade aí que é muito importante, que é a família, o psiquiatra, o paciente e o terapeuta. É importante salientar que o psiquiatra ele não entra em conflito com o tratamento terapêutico. Um depende do outro, tá? E depende do outro ao mesmo tempo também. Pois o psiquiatra ele trabalha com a medicação, enquanto que o terapeuta trabalha com a compreensão do indivíduo e a sua inserção aos poucos dentro da sociedade. E por que eu falei tétrade? Porque existe também o apoio da família
e, é claro, o próprio paciente, que é o foco principal do tratamento, né? É como se fosse um time de super-heróis, que vai trabalhar em conjunto visando a melhora do paciente, tá? Então, tem que ter essa conexão. Até porque, para que seja feita uma terapia, é preciso compreender um pouco do histórico do paciente, assim como as medicações que ele está utilizando, pois elas geralmente interferem bastante em suas emoções e seus sentimentos, e as reações fisiológicas e seu comportamento também. Da mesma forma que a terapia também influencia, da mesma forma que a família e que a maneira como a família lida com esse paciente também influencia. Então, esse envolvimento é importante, tá? Há diversos tipos de terapia. Uma das mais aconselhadas é a terapia cognitivo-comportamental. Eu pratico essa terapia em conjunto com a hipnose, tá? Eu vou falar um pouco sobre o modelo cognitivo e vou explicar como é que funciona a terapia cognitivo-comportamental agora, tá? Nós vamos falar agora sobre o modelo cognitivo e a terapia cognitivo-comportamental, mas antes, vamos compreender um pouquinho como é que funciona o termo cognitivo dentro da área da psicologia, tá? O termo cognitivo, ele vai dizer respeito aos mecanismos mentais que se encontram na nossa percepção, no nosso pensamento, na nossa memória e na nossa resolução de problemas. A neuropsicologia ela vai reconhecer como funções cognitivas a memória, a atenção, a linguagem, a percepção e as funções executivas. Dependendo da fonte de pesquisa, outras funções podem ser consideradas também. Mas essas 5 nos servem para uma compreensão do que é o termo cognitivo. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas. Tá? A memória é a capacidade do cérebro de adquirir, armazenar e recuperar dados e informações quando necessário. A atenção tem a ver com o nosso foco e concentração em algo específico. Essa atenção pode ser seletiva, quando escolhemos o que desejamos manter o foco, ou dividida, quando conseguimos prestar atenção em mais de um estímulo ao mesmo tempo. A linguagem é a maneira pela qual nos comunicamos com os outros à nossa volta, e como mudo pode ocorrer de forma verbal ou não verbal. A percepção está relacionada à nossa maneira de receber os estímulos através dos nossos 5 sentidos. E as funções executivas dizem respeito às atividades cognitivas responsáveis pelo planejamento e execução de tarefas, assim como o raciocínio, a lógica, a estratégia, a tomada de decisões e a resolução de problemas. A união e relação dessas funções dentro da nossa mente é reconhecida dentro da neuropsicologia como sistema cognitivo, tá? Agora que a gente compreende um pouco melhor o termo cognitivo e as funções, vamos falar um pouquinho sobre o modelo cognitivo. Não é uma determinada situação, um determinado evento que altera o nosso estado emocional, fisiológico ou comportamental sobre determinado assunto, mas sim a nossa percepção dessa situação, desse evento. É a maneira como nós acreditamos que esse determinado evento vai agir ou está agindo em nossas vidas que faz com que nós nos sintamos e nos comportemos de determinada maneira. O modelo cognitivo é um modelo que coloca os nossos pensamentos como agentes determinantes que modificam nossa maneira de sentir e agir. Dessa forma, de acordo com o modelo cognitivo, não são os eventos que acontecem em nossa vida ou as pessoas com as quais nós nos deparamos e nos comunicamos no dia a dia de nossas vidas que geram, independentemente do que ocorra, emoções e sentimentos em nós, mas sim os nossos próprios pensamentos. Uma determinada situação gera um pensamento automático que gera reações emocionais, fisiológicas e comportamentais em nós. O que faz com que nos sintamos felizes, tristes, enraivecidos, amedrontados, ansiosos, depressivos e por aí vai. Ou seja, o que causa as nossas reações emocionais, fisiológicas e comportamentais é, na verdade, a nossa maneira de interpretar as situações que ocorrem no dia a dia de nossas vidas. E como que nós interpretamos isso? Geralmente através de nossas crenças. E por que esses pensamentos são considerados automáticos? Porque eles simplesmente surgem em nossa mente. Não são pensamentos dos quais nos programamos para ter de forma consciente. Eles simplesmente surgem do nada. Nós pensamos a todo tempo. Por dia nós temos cerca de 70.000 pensamentos em nossas cabeças, tá? Pode ser por meio de palavras, frases, imagens mentais. Por exemplo, ao pensionizar uma situação que me remete raiva, eu me sinto enraivecido e tenho um comportamento que condiz com a maneira como eu estou me sentindo, fazendo com que eu seja agressivo com aqueles à minha volta, seja verbalmente, seja até mesmo fisicamente. O mesmo pode ocorrer ao observar imagens mentais tristes. Me sinto triste e venho a me isolar por causa dessa tristeza, por exemplo. Ou ao ter um pensamento que gere ansiedade. Posso me sentir ansioso e evitar determinadas situações futuras por causa dessa ansiedade. E assim por diante. Todo tipo de pensamento que temos nos causa reações emocionais, fisiológicas e comportamentais.
As reações fisiológicas surgem junto às emoções, assim como a aceleração do batimento cardíaco, excesso de suor, falta de ar, visão turva, dor de barriga, adormecimento de alguma parte do corpo. Uma ansiedade, por exemplo, pode causar aceleração dos batimentos cardíacos, assim como o medo pode causar paralisia ou uma dor de barriga. Agora que a gente entende sobre funções cognitivas e sobre o modelo cognitivo, vamos falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. E daí fica mais fácil falar sobre ela. Que também é conhecida pela abreviação TCC. A terapia cognitivo-comportamental surgiu através do psiquiatra e professor norte-americano conhecido como o pai da terapia cognitivo-comportamental, Aaron Tenkin-Beck, na década de 60. Ela compreende esse modelo cognitivo que eu expliquei e busca ajudar o paciente a perceber quais são os pensamentos que estão atrapalhando a vida desse paciente, para, a partir daí, ajudar esse mesmo paciente a perceber esses pensamentos e evitá-los, escolhendo pensamentos mais sadios, mais benéficos e condizentes com a realidade que ele deseja ter. Ao debulharmos o nome dessa terapia, podemos perceber que a terapia diz respeito à psicoterapia, por ser um tratamento que almeja melhora mental, né? O cognitivo se refere às funções cognitivas da gente, a nossa maneira de pensar, o processo mental que nós utilizamos para nos referir a determinada situação, e o comportamento se refere à nossa maneira de nos comportarmos no mundo no qual nós estamos inseridos. O Aaron Beck, ele percebeu na década de 60 que muitos dos pacientes deles que eram depressivos, eles tinham dificuldade em perceber suas emoções. Ele observou, então, que muitos deles mantinham pensamentos negativos e que, por isso, os sintomas depressivos permaneciam. Desculpa. Foi aí que, ao invés de tratar os sintomas, ele começou a tratar os pensamentos dos seus pacientes. Ele vai afirmar o seguinte, não é a situação em si que determina o que a pessoa sente, mas como ela interpreta uma determinada situação. Por isso que a TCC foca não nos acontecimentos, mas sim nos pensamentos que os acontecimentos estimulam. E essa maneira como pensamos, geralmente ela está relacionada a nós mesmos, aos outros, ao mundo ou ao futuro. Como você, por exemplo, está me escutando agora, me assistindo, se vê em relação a determinada situação? Como os outros te veem? Como é o mundo em que você vive? O que acontecerá no seu futuro relacionado ou por causa de determinada situação? Os pensamentos que surgem e respondem a essas perguntas geralmente são carregados de ideias negativas, doídas, limitantes para um paciente depressivo, por exemplo, e foram construídos através de crenças que, de uma maneira geral, limitam o sujeito a vivenciar e experienciar o melhor de si. Tá? Eles evitam, na verdade, ele utilizar o máximo das capacidades mentais que ele tem, o que faz com que esse mesmo indivíduo sofra, e ao mesmo tempo faz com que ele não perceba outras realidades que poderiam ser mais benéficas, ideias que, ao invés de limitar ele, na verdade, o fortaleceriam. Né? Na terapia cognitivo-comportamental, o profissional, o psicoterapeuta, busca fazer com que esse indivíduo compreenda não somente que a sua maneira de pensar pode ser mais positiva, como também que esses pensamentos limitantes não precisam mais ter espaço dentro da mente e vida desse sujeito. O ajudando dessa forma a eliminar esses pensamentos negativos de vez e substituí-los por pensamentos mais positivos, mais saudáveis, pensamentos fortalecedores e pensamentos mais felizes. Eu tenho um vídeo no meu canal, depois eu vou passar o meu canal ali, onde eu falo um pouquinho mais sobre a terapia cognitivo-comportamental, o modelo cognitivo. Tá? Eu vou explicar bem ali depois. Tá? E como é que funciona a esquizofrenia e a hipnose? E onde, né, que entra a hipnoterapia dentro do processo? Bem, com a hipnose é possível acessar o subconsciente, acessar as memórias de longo prazo e buscar informações que nos ajudem a compreender de melhor forma a maneira de pensar do paciente e possivelmente causas referentes à sua maneira de pensar. É possível acessar informações que a nível consciente o paciente não compreende, tá? Ou não permite ser acessadas. Ao mesmo tempo, é possível instaurar novas ideias também a nível subconsciente, o que intensifica a potencialidade de mudança e de melhora. Em termos de ressignificação, a hipnose, a terapia através da hipnose, é uma ferramenta bastante potente. E, em conjunto com a terapia cognitivo-comportamental, ela se torna ainda muito eficaz, pois nós estamos ajudando este paciente a compreender e modificar a sua maneira de pensar no ambiente mais profundo do seu ser. Tá? Convém afirmar também que é neste momento que, caso haja algo a ser trabalhado que envolvam o quesito espiritual, por exemplo,
E vamos ter cuidado aqui, né? Eu vou reforçar o que eu mencionei anteriormente. Eu, Fabiano Machado Ferreira, não obrigo nada, não crio realidade que não sejam aquelas trazidas pelos meus pacientes, mas eu estou completamente aberto a qualquer tipo de realidade que venha a se apresentar dentro da terapia. Esteja essa realidade de acordo com as minhas crenças ou não, tá? Eu não desvalorizo a realidade do meu paciente em momento algum, muito pelo contrário, eu busco compreendê-la ao máximo e em conjunto com o meu paciente eu busco encontrar alguma realidade que seja mais benfazeja, tanto para esse paciente quanto para aqueles que convivem com ele. E é neste momento que eu me abro para o que o paciente me trouxer e trabalhamos a realidade apresentada assim da melhor maneira possível. Caso surja uma consciência que se nomeia como espírito maligno, por exemplo, eu converso com essa consciência visando uma boa comunicação e a solução para o problema apresentado, com o intuito sempre de encontrar uma maneira de agir que provenha benefícios ao meu paciente. Eu não questiono se essa realidade que está sendo apresentada é inventada, se é um produto subconsciente ou se é real. Não, eu trabalho ela. Eu não estou ali para dizer para o meu paciente que eu estou certo, que ele está errado. Ele está sempre certo para mim, tá? Se a realidade que ele me apresenta faz sentido para ele, quem sou eu para dizer para ele que é mentira, que é falso ou que é real? O importante para mim não é estar certo ou errado, mas sim encontrar uma melhor maneira de pensar, sentir e agir que constitua uma melhora para o meu paciente. Por menor que seja, tá? Sempre é uma melhora, isso eu garanto, tá? O paciente não regride, ele progride sempre, às vezes um pouco mais devagar, mas na maioria das vezes de forma muito mais rápida, tá? Um outro quesito que eu quero conversar com vocês é a importância de estar aberto a novas ideias, tá? Dentro do ambiente de mudanças que a gente almeja, é importante atentarmos para o quão abertos os profissionais estão para novas ideias. Até porque se está lidando com procedimentos diferentes e profissionais diferentes também. E a diferença ela tende a causar opiniões contrárias, né? Portanto, é importante escolher profissionais que estejam abertos a novas possibilidades. Viver em sociedade já traz o confronto constante com ideias diferentes, né? E ideias diferentes devem ser respeitadas, né? Quanto mais houver um envolvimento de profissionais diferentes, melhor é. O importante é salientar que, caso alguns profissionais não se mostrem abertos a outras possibilidades diferentes da sua, talvez esses profissionais não devam ser assim reconsiderados. Tá? Um profissional que se preze, ele vai inclusive estimular outros olhares e a busca por outros procedimentos que visem ajudar o paciente. Por que eu digo isso? Tá? Porque, por vezes, a hipnose pode ser mal vista por profissionais mais céticos, tá? Podem haver profissionais que desconheçam, profissionais que desvalidem e até mesmo profissionais que não acreditam que a hipnose existe. Tá? Isso acontece, infelizmente, acontece bastante, muito comum. Tá? Porém, o mesmo pode ocorrer em relação à terapia cognitivo-comportamental. E o mesmo pode ocorrer também quanto ao uso constante de medicamentos, né? Isso porque são áreas distintas, né? Mas é justamente nessa diferença que eu acredito que possa morar algo inovador que vai ajudar imensamente no tratamento. São algumas ideias que os familiares devem estar atentos, tá? Se o profissional não foca na melhora do paciente, se ele desqualifica outras abordagens terapêuticas ou medicamentosas, né? Se este profissional não acredita na melhora do paciente, todos esses são sintomas de que este profissional precisa se abrir mais e que ele talvez não seja o profissional ideal a ser escolhido, tá? Por mais que saibamos muito sobre a esquizofrenia hoje em dia, ainda há muito a se descobrir, tanto em relação à causa, ao tratamento e à própria cura. Portanto, toda e qualquer informação nova que almeja traga benefício ao paciente, aos familiares e ao tratamento como um todo, ela deve ser bem-vinda. Eu vou dar umas dicas de alguns livros e filmes, e aí depois eu vou observar as perguntas de vocês aí. Então, um livro que está bastante no Brasil, acho que é bem vendido aqui, é Entendendo a Esquizofrenia. Como a família pode ajudar no tratamento. Tá? Ele foi escrito por Leonardo Figueiredo Palmeira, Maria Tereza e Ana Beatriz. Tá? O livro ele vai abordar a maioria dos tópicos que eu mencionei aqui. É uma leitura fácil de se compreender e traz bastante informações a respeito não somente da doença, mas no como lidar com ela, como evitar recaídas e a visão dos próprios pacientes em relação à doença e ao tratamento. Esses mitos que eu trouxe, por exemplo, eu trouxe do livro Esquizofrenia for Dummies, esse é em inglês, tá? Do Jeremy Levine. Eu não sei se tem em português. É um livro muito bom, só que eu não sei realmente se tem versão em português, mas é um livro muito bom, traz muito conteúdo sobre o assunto, tá? Grande parte do que eu trouxe, principalmente essa parte dos mitos, vem dele. Tem um livro para profissionais que já trabalham com terapia, que é a Terapia Cognitiva da Esquizofrenia, tá? Escrito por David Kingdon, Douglas Thunkson. É isso aí, eu acho. Este é mais para profissionais e traz abordagens a serem trabalhadas com pacientes, tá? O livro traz ferramentas e técnicas para serem trabalhadas na terapia e, inclusive, traz técnicas que podem ser integradas dentro de outras terapias e tratamentos, tá?
Tem diversos outros livros também, tá? Mas esses daí são interessantes. Eu vou dar algumas dicas de filmes, acho que alguns deles vocês já viram também. Isso, esse livro mesmo, entendeu? Esquizofrenia, como a família pode ajudar no tratamento. A Ilha do Medo, de 2010, traz o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo, e apresenta os fatos a partir da mente do protagonista. Tá? Eu vou falar um pouquinho de Esquizofrenia for Dummies, isso aí também. Eu vou falar um pouquinho com calma desses filmes aqui, que nem tudo deles é usável, assim, né? Os dois atores são muito bons nesse aqui, tá? Muitos filmes, eles buscam fazer com que o telespectador se sinta como protagonista e apresenta os fatos da mesma forma que eles apareceram na cabeça desse protagonista. É o caso desse filme aí, a Ilha do Medo, tá? Porém, eu não saberia afirmar se o personagem do filme ele sofre de esquizofrenia, apesar de parecer bastante. Há uma teoria de conspiração, as ilusões, mas tem aspectos que são duvidosos. Porém, se assemelham bastante a uma realidade que alguém diagnosticado supostamente sentiria. Mas lembrando que é um filme de ficção e é exagerado. Tá? O que acontece na maioria dos filmes, se o filme tiver de escolher entre a verdade, somente a verdade, e um pouco ou muita invenção a respeito do assunto para ganhar mais telespectadores e com isso mais dinheiro, é claro que a escolha vai ser a segunda, né? Então acontece isso em alguns filmes. Um outro filme é As Vozes, de 2014, com Ryan Reynolds, tá? O famosíssimo Ryan Reynolds. Ele é um filme criado com a ideia de que o personagem interpretado por Ryan Reynolds, o Jerry, é para ser um personagem que sofre de esquizofrenia, tá? Porém, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Ele age de duas maneiras que são, de certa forma, incongruentes com a doença. Primeira, porque o personagem se torna um serial killer, tá? Segundo, porque ele não demonstra ter um transtorno de personalidade antissocial, tá? Mas é claro, há exceções, não dá para generalizar. Eu fiquei na dúvida em mencionar este filme, tá? É um filme de humor negro, né? E não recomendo para alguém que possui um familiar que foi diagnosticado com esquizofrenia, muito menos para quem foi diagnosticado com esquizofrenia, tá? Porque ele foge completamente da regra, tá? Como mencionei antes. Assassinos em série esquizofrênicos não é algo muito patível de acontecer. Mas o filme é muito bem produzido e apresenta uma ideia legal entre tomar a medicação e se tratar e não tomar a medicação, tá? E não se tratar. Claro, ele é exagerado, tá? Mas é interessante. Eu vi um recentemente chamado Entre Realidades, que está no Netflix, tá? Uma frase que tem no trailer. Eu sei que parece loucura, mas eu sinto como se fosse real. Essa frase é excelente. Esse filme é muito bom, tá? Mas uma pessoa que não assistiu essa live, por exemplo, do começo ao fim, vai achar o filme sem pé nem cabeça, tá? Faltou isso dentro do filme. Faltou uma explicação bem completa do ponto de vista do profissional que lida com a mente, explicando o que estava acontecendo, ou o que aconteceu, né? Porém, agora que você assistiu a live, você consegue entender o filme, tá? E aí eu aconselho, sim, para você assistir, ele vale a pena. O final, ele é um final aberto, tá? Eu não vou dar spoiler aqui. O filme é apresentado pela realidade observada pela protagonista, como na Ilha do Medo. Isso é o que faz com que ele pareça, para alguém que desconhece informações básicas a respeito do que é esquizofrenia, que o filme é confuso, tá? Mas não é não, ele é bem claro, ele é bem construído. O que acontece no final é que o roteirista optou por deixar o final aberto. Né? E isso acontece por dois motivos. Um, porque fomenta a discussão, motiva pessoas a assistirem o filme para que possam debater. Outro, isso está ligado ao primeiro motivo, é que porque isso vende mais, né? Então engaja mais, atrai mais o público. E aí surgem duas grandes ideias. Tudo foi real, outro tudo foi imaginado. E ambos esses caminhos eles podem trazer outras possibilidades a respeito tanto da história quanto do final. Mas este filme ele vale sim a pena. Porém, se você for indicar para uma pessoa que não sabe nada sobre esquizofrenia, essa pessoa pode possivelmente não gostar e ainda ficar de cara com você por ter indicado o filme. O ideal é indicar o vídeo desta live primeiro e depois ele assiste o filme. Tá? E o último filme que eu vou mencionar é Uma Mente Brilhante, de 2001. Este eu já havia citado, né? Já havia sido mencionado. Este de todos que eu citei, digamos que é o mais fiel em relação à realidade da doença. Tá? O filme conta a história de um gênio da matemática, John Nash, interpretado pelo ator Russell Crowe, e mostra os seus erros e acertos ao lidar com a doença, assim como os erros e acertos de seus familiares e amigos. Ele não inicia o filme com esquizofrenia, o diagnóstico vai surgindo no decorrer do filme, e o que torna o filme interessante, pois é possível observar o que acontece com ele e a reação dos amigos e familiares ao mesmo tempo, junto ao personagem. E o filme apresenta como ele lida com essa doença no decorrer da sua vida, e uma das melhores
citações que eu estou trazendo até agora é esse filme aí, com certeza. Tá? Então, antes de eu ir para as perguntas, a gente tem um tempinho aqui ainda, né? Retomando brevemente aqui, né? Eu falei sobre o que é esquizofrenia, eu trouxe alguns dados importantes a respeito da doença, falei sobre causas, que na verdade não tem muitas, né? Sobre sintomas e bastante sobre os mitos que envolvem a doença. Falei também sobre o modelo cognitivo e terapia cognitivo-comportamental, sobre a esquizofrenia e a hipnose, sobre a importância de estar aberto a novas ideias quando se trata de esquizofrenia, e por último eu dei umas dicas de alguns livros e filmes, tá? Eu não sei como é que vocês fazem com as perguntas, vocês me leem ou leem, eu tenho que observar? Como é que seria? Às vezes, dependendo do convidado, às vezes até no meio a gente vai fazendo as perguntas, mas... Eu não dei essa oportunidade? Não, pode, fica à vontade. Ao contrário, às vezes no fim é interessante pelo fato de que você consegue completar todo o seu raciocínio, o que foi excelente, né? E poder no Obrigado. fim a gente... Eu até teve uma pergunta aqui desculpa, eu me perco. Se eu vou olhar a mensagem ali, vou pensar aí, foge. Não, com certeza, com certeza. Mas teve uma pergunta aqui no começo, que foi até do Dalmo, que me interessa também, porque eu também ouvi, ele diz aqui que ele já ouviu falar que hipnotizar um esquizofrênico não é recomendado. Então, às vezes, já também, eu nunca tive nesse parâmetro, né, de ter um esquizofrênico, mas eu também já ouvi dizer. Não necessariamente, depende da situação, né? Tem que analisar. Está sendo medicado, tem que ter uma boa conversa antes, tem que explicar o que vai acontecer, né? Claro, se tu hipnotizar, por exemplo, daqui a pouco, o ideal não é hipnotizar uma pessoa esquizofrênica numa hipnose de palco, porque daí não conversou nada, colocou ela no hipnose de palco, ela pode ter uma aberração, né? É muito provável. Mas se tu conversa, se há conversa, há comunicação, olha, vai acontecer isso, depois isso, vou te colocar em transe, vou te colocar no local seguro, aí depende de como a pessoa faz, né? Eu coloco no local seguro, eu dou a possibilidade, crio uma âncora para a necessidade, se ele precisar voltar para esse local seguro, eu vou instruindo muito bem o que eu estou fazendo, né? Então não tem problema. Eu já ouvi falar isso sim, mas eu acredito que é mais uma hipnose de palco. Tu vai hipnotizar uma pessoa na rua, tu não sabe que ele é esquizofrênico. Aí tu não conversou com ele, não explicou. Mas é claro, eu não vou direto, digamos assim, para a hipnose. Primeiro eu converso muito, explico bem o que vai acontecer e a partir dali a gente faz a hipnose. Aí não tem problema não. Ok. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone. Estamos liberados para perguntas. Então, posso falar? Por favor, Dan. Então, eu convivi com uma pessoa esquizofrênica, né? E, assim, é um inferno na Terra. Tem muitas coisas que não fazem nem sentido e a ideia de perseguição, como ele falou, né? Que estão gravando, que essas coisas todas, que conversa com mortos, vê pessoas de capa preta, começa a alucinar. Eu acho que ela tem tipo assim, não sei se você pode me dizer, tipo como se fosse duas imagens, uma real e uma irreal, né? Mais ou menos assim. E para ela, aquilo ela não consegue definir, certo? Ela vai ver aquelas duas imagens e de acordo com o que ela pensar, ela vai agir. Por exemplo, eu vivi com uma pessoa esquizofrênica que ela botava 3 facas debaixo do travesseiro para dormir, né? Então, assim... Isso, mas para ela era real, tinha um motivo, entendeu? Esse motivo é real para ela. O porquê Sim, dela fazer real. isso é real. É tão real Sim. quanto seria para nós escovar os dentes antes de dormir. Tem um objetivo ali. Geralmente está sendo ameaçada, né? Tá alguma coisa que ela se sente ameaçada. Ameaçada pelo que ela via e sentia, né? Não pelo real, mas pelo que ela via e sentia. Isso. Então, medo, né? Angústia, ansiedade, essas coisas todas, né? Porque aí vem outras patologias junto. Não é só a esquizofrenia, geralmente tem outros transtornos associados. Isso. Dalmo, agora, Dalmo, se me deixasse falando de real e imaginário aqui, eu ia ficar horas falando. Mas assim, se ela vê como real, é real. É real. Uhum. Tá? O que difere do real que ela vê para o nosso real?
A gente não está vendo, mas para ela é real. Se ela sente, se aquilo ali faz ela ter um medo, faz ela ter um pavor, é real, tá? Assim como para nós algumas coisas que às vezes não parecem ser real, mas são real. Uma pessoa que tem uma síndrome do pânico, por exemplo, ou uma ansiedade generalizada, aquilo ali é real para a pessoa, Real pra então ele. não difere muito ali. É o subjetivo, né? E o subjetivo mental passa a ser real para ela, né? Isso, exatamente. Né? Eu, por exemplo, na hipnose, numa hipnose de palco, eu posso te colocar em transe e fazer tu ver um dragão, fazer tu ver as pessoas sem roupas, né? Posso fazer tu realmente imaginar coisas que não estão ali. E isso para ti é real. Né? E quando você falou em abreação, eu achei interessante pelo seguinte, porque é tudo que o hipnoterapeuta quer. Até ia te fazer a pergunta se você já tratou esquizofrênicos clínico ou você está só na teoria, né? Não, trato sim. E o que você tem observado assim de resultados positivos? Consegue tirar ou alguma coisa disso que ela tenha no mental dela, que é subjetivo, ou não consegue tirar? Ela volta para o estado que estava. Eu até já vi comentar que tem uma parte degenerativa nisso, né? E se for doença degenerativa, mas não está provado, não, aí é já que daí é depende complicado. se não é tratado. Se não é tratado, né? Por exemplo, um caso de uma pessoa esquizofrênica que tem um surto, né? Que felizmente, Sim, tá vamos dizer, muito. mas é um entre mil, assim, que vai lá e mata uma pessoa. Ele não foi tratado, entendeu? Ou que tem um surto na rua, né? Às vezes, muitos dos moradores de ruas, né, muitos deles que tu vê falando sozinhos, são pessoas esquizofrênicas, que a família não soube lidar, que foi para a rua e que não são tratados. E aí aquilo ali vai aumentando. Né? Aí a gente pode falar de degeneração, tá? Mas é quando não é tratado, tá? Agora, se é tratado, né? Aí a gente pode não só estagnar, como trazer uma melhora para o paciente, sim. E aí também vai variar no tipo de tratamento que está sendo feito, tá? Se é só medicação, é diferente. Se é medicação e uma terapia cognitivo comportamental, outra terapia, aí já traz um acréscimo a mais, tá? Outra coisa que interfere bastante é quando começou esse tratamento, entendeu? Se demora, quanto mais demora, né? Imagina tu assim, tu tá ali com os teus pensamentos negativos, tu tá com pensamentos de que o mundo tá contra ti e aquilo vai rodando por anos. Aí intensifica muito mais. Então, quanto antes se identificar e se tratar, melhor vai ser, tá? Por exemplo, eu tenho pacientes que estão cada vez melhores, assim, se medicam, não têm alucinação, estão cada vez melhores, tá? Mas cada caso é um caso, tá? Uma coisa é certa, né? Um caso ele não é igual ao outro, tá? Então a gente não pode dizer todo caso. Não. Um caso é totalmente diferente do outro, tá? Mas o que interfere bastante e de forma positiva é o diagnóstico precoce e o tratamento constante, tá? Aí uma coisa que acontece, infelizmente acontece, é a pessoa tá bem e ela para de tomar medicação ou parar a terapia porque tá bem. Né? E aí dá uma recaída e atrapalha bastante o processo, tá? Me fez lembrar o diabético, né? O diabético é esse caso. O diabético que não se cuida, ele chega a um caso extremo. A diferença é que a diabetes você começa a ver, você tem comprovações de laboratório, de como a pessoa está. O esquizofrênico não dá para ter essa comprovação. A doença mental a gente não tem essa comprovação, infelizmente, né? É diferente de um corte no dedo que você vê ali, vai cicatrizando, né? Exatamente. O mental não tem isso, né? O mental é complicado, você não tem não pode avaliar. fazer um raio-x para ver o que está acontecendo, né? Infelizmente. Aí vai muito do carinho, né, da atenção da família, do médico, então tem que estar sempre observando, conversando. Por isso que a comunicação ela é importantíssima, tá? A comunicação ela é um dos fatores principais, tá? Não só do terapeuta, mas da família, né? Essa junção que eu falei, né, família, terapeuta, psiquiatra, é importante um conhecer o outro e estar conversando sobre como é que está essa melhora, o que se busca, né? Porque isso aí conta bastante na melhora. O Sérgio está fazendo uma pergunta. Pode falar, Adão. Até o concordar, né? Então, por exemplo, os surtos, muitas vezes, se você discordar do esquizofrênico, ele acaba entrando em surto, né? Você também já conviveu, né, Lili? Então, se já você convivi. ficar pianinho, tá tudo bem, concorda, entra na dele, tá tudo bem, né? E se você ir contra, você acaba ativando um surto, né? Fácil. Sim. Sim, a gente tem que, por isso que a gente tem que conversar, né? A conversa tem que aceitar a realidade e buscar uma realidade que seja melhor, né? Mais benfazeja para ele, né? Será que isso está te fazendo bem, né? Então, eu trabalho bastante com o objeto de desejo, né? Então, olha, ele quer casar, ele quer ter filhos, eu quero
começar a trabalhar, né? Então eu vou trabalhar aquilo ali nele. Se tu quer isso, então a gente tem que buscar trabalhar isso agora, né? Como é que estão os seus pensamentos, né? Que é o que a terapia cognitiva vai fazer, né? A gente vai buscar entender o pensamento dele, a gente vai buscar entender, na verdade, onde é que está principiando esse pensamento negativo dele, quais são as ações que estão fazendo esse pensamento acontecer, e muitas vezes a gente vai tentar evitar isso já de antemão, né? Olha, tu vai ter tal coisa para acontecer, então vamos buscar já se preparar de uma forma positiva para aquilo ali, tá? É todo fazer um olhar, voltar o olhar dele para o benefício que ele quer alcançar, tá? Mas já no momento presente. Até porque é meio que incapacitante, né? Porque ao mesmo tempo assim que o esquizofrênico ele está com uma ideia, ele concorda com você, não dá meio minuto depois ele está totalmente contrário. Então isso eu observei muito, né? Ele já está totalmente ao contrário. Era familiar? Sim, familiar, sim. Aí é um pouco diferente também, tá? Então tem que. Aí o familiar é um também, pouco diferente, né? Com o terapeuta, às vezes ele se abre mais, ele tem todo um preparo, tá? O terapeuta às vezes se abre mais, ele vai respeitar mais, né? Às vezes o familiar ele não respeita, entendeu? Então tem toda uma maneira de agir ali, de conversar, de se aproximar. Né? É como um teatro. Mas geralmente a agressão maior é contra a família, tá? É contra a família. Tá? É como um teatro. A família é uma coisa, quando é outra, aí a conversa muda totalmente. E geralmente a agressão é contra a família, tá? Acontece bastante. É aquele velho ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Mas o Sérgio tem uma pergunta e a Naná também tem. Então, o Sérgio pergunta aqui, essas alucinações são vistas em pessoas ou só no imaginário? Eu não entendi. Não entendi a pergunta. Se ela vê imaginário ao lado de uma pessoa ou ela olha para uma pessoa e vê aquilo como se fosse outra coisa. Pode ser as duas formas. Né? Pode ser. Como? Está me ouvindo? Sim. Por exemplo, se ele se sente perseguido, aí ele vê em uma pessoa esse perseguidor. Isso. Ou pode inventar um perseguidor. E esse perseguidor pode ser, por exemplo, um parente. E aí ele pode agredir o parente, no caso. Pode, mas calma lá, tá? Essa agressão, ela vai geralmente estamos falando do extremo, tá? E realmente ele não foi tratado, né? E aí deixou aumentar aquela ideia na mente dele e aí vem o surto psicótico. Mas sim, pode. Geralmente se pensa muito que a família está fazendo um complô, né? É muito comum, né? A família está fazendo um complô contra ele. Isso é muito comum, tá? E aí essa alucinação, ela pode ver que a pessoa está fazendo uma coisa contrária, ou ela pode imaginar que tem um personagem que não está ali, tá? As duas maneiras são possíveis. Isso que você falou do contrário, chegou a um ponto de, quando queria alguma coisa, ter que falar o contrário, porque se você falasse tal coisa, ela não aceitava. Então você falava o contrário dela, queria fazer o contra para dizer que era aquilo. Vamos viajar, vamos para tal lugar. Não, se tu dissesse isso, não. Não, então tu fica em casa aí que eu vou para tal lugar. Não, então eu vou junto. Entendeu? É complicado. Como você falou, é a família. Né? Então é sempre ao contrário daquilo que você fala, porque a perseguição maior está nos familiares. Sim. E infelizmente está, né? Acontece bastante. E a Nanan também fez uma pergunta dizendo: o paciente esquizofrênico pode ter uma deficiência de elemento químico no organismo, tipo carbolítio? Essa parte eu não sei informar muito, tá? Sim, carbolítio é a primeira medicação que é indicada. Eu trabalhei 12 anos com médicos, né? Eu era vendedor propagandista de medicamentos, e o carbolítio, nesses casos, é o primeiro, né? Que eles indicam. A medicação, eu não trabalho com medicação, até por isso que eu trabalho geralmente conjunto com psiquiatra, tá? Medicação eu não sei dizer, tá? Sim. O carbolítio, na realidade, ele é um controlador de humor, né? Então, ele ajuda, principalmente para bipolar, também usa muito carbolítio. Que é usado, tá? Mas que tem essa falta, não sei dizer, tá? Se todo esquizofrênico tem essa falta, não sei dizer. Seria a medicação de eleição, vamos dizer assim, como dizem os médicos, né? A primeira escolha seria, então, carbolítio para esses casos.
Ah, bom, dando continuação aqui, a Cristiane, voltando ao assunto da perseguição, ela fala, mas no caso dessa ideia de perseguição, é possível na terapia uma diminuição desse comportamento, já que o esquizofrênico enxerga e para ele é real, né? Sim, sim, tudo na base da comunicação, né? A gente vai buscar entender o que surge, né? O que está criando essa ideia de perseguição, né? E aí, a partir dessa ideia, a gente vai conversar com ele para fazer ele entender que aquilo ali não está acontecendo, né? O que não é a maneira ideal de pensar. Mas se tu conversar, muitas vezes a própria pessoa vai entender que o que ela fez não foi uma coisa que teve coerência. Naquele momento pode ter tido coerência, entendeu? Olha, me falaram para pular. Teve um caso até, eu acho que é uma pessoa que trabalha, se não me engano, com esquizofrenia também, um médico, que ele escutou uma voz que disse que ele pular na frente do metrô. Ele pulou, perdeu a perna, depois perguntou, tu faria isso de novo? Não, não faria. Naquele momento eu peguei, escutei e fiz, né? Mas depois ele teve essa consciência de que ele não faria. Então a gente conversa nesse sentido, né? Olha, tu pensou tal coisa, tu pensaria isso de novo? Isso foi certo ou não? A gente vai conversar, na verdade, para fazer ele entender que, na verdade, aquilo ali que ele está analisando não é tão benéfico para ele, né? E para evitar que isso aconteça de novo. É tudo na base da comunicação. A gente não vai simplesmente dizer para ele que aquilo não é real, mas a gente vai fazer ele entender que, na verdade, aquilo ali que ele pensou, né, o que ele acreditou, ou a maneira como ele agiu, talvez não tenha sido a melhor maneira para ele agir em relação ao que ele espera, né? E que o fruto daquilo ali não trouxe nada benéfico para ele, tá? Então é tudo na base da comunicação. O Valmir levantou a mão aqui. Valmir, você quer fazer uma pergunta? Oi, sim. Fabiano, tudo bem? Muito bom a tua apresentação aí. Então, Fabiano, sobre a hipnose, tu falaste que é possível fazer com pessoas com esquizofrenia, né? Pessoas drogadas, assim, que usam da droga. Eu trabalho numa clínica como estágio, né? E é possível fazer. E tu me disse até que dá pra gente conversando, explicando tudo, né? Essa parte Olha, da hipnose clínica. é a mais fácil que tem para fazer, de certa forma, né? Por exemplo, se tu nunca fez É, hipnose de rua com alguém que está alcoolizado, agora entra na hipnose, que é uma maravilha. Só que tu tem que conversar, né? é, Tu tem que conversar, tu tem que explicar sim. o que está acontecendo, né? Mas assim, tu tem que também analisar até que nível que ele está, se ele está no auge do pico da droga, talvez ele não vai assimilar muita coisa ali, né? Então tu tem que tentar pegar esse paciente no momento onde ele está mais aliviado, para que ele possa entender o que tu está conversando. Senão nem vai entender o que tu está conversando, né? Mas sim, é possível Mas fazer. que ele queira, né? Sim, Sim, que ele queira ser empático. mas assim, geralmente, né, o que a gente trabalha com a hipnose, ela é foco, ela é concentração, né, o que a gente vai dizer de uma maneira mais simples, mas a pessoa tem que querer, se a pessoa não quiser ser hipnotizada, ela não vai, tá? Então ele tem que querer. E aí na conversa, faz um pre-talk bem bom com ele, né? Não sei exatamente qual é o teu objetivo, mas faz um pre-talk bem bom conversando, né? Explicando o que vai acontecer e o que tu objetiva, né? E aí esse objetivo ele também tem que fazer parte dos objetivos dele, né? Não sei o que tu quer daí, mas tu tem que buscar uma coisa que faça também, que seja também o objeto de desejo dele. Então tu vai tranquilo. No momento que ele quer, né? Se a pessoa quer ser hipnotizada e que ela tem um objetivo em comum contigo, aí ela se permite e vai tranquilo. Um exemplo lá na clínica que eu tô lá, o pessoal sempre diz, eu quero parar de fumar, né? Não quero, mas não para, porque fuma umas 2 carteiras por dia lá nessa clínica, né? Mas tem um querer, mas a sua atitude é diferente, né? No dia a dia. Aí a gente vai para outros lados, aí tem que ver se tem ganho secundário, tem que ver se ele está. Por que ele fuma, né? O que estimula ele o cigarro? Geralmente o vício, né, como o cigarro, por exemplo, ele está muito relacionado a uma fuga de alguma coisa, tá? Tem que analisar o porquê que ele está fumando. Se ele quer e não consegue, né? Por que ele tá fumando daí? Aí tu já chegou a acessar memórias, né, dele? Não, ainda não. É bom acessar, entrar ou fazer uma regressão, observar o porquê daquilo, né? Mas Uhum. depende de quanto tempo ele fuma também, né? Mas tem que analisar o porquê. Sempre tem um porquê por trás, tá? Assim como uma bebida também, a pessoa bebe porque por causa de algum motivo ali que estimula ela a beber. Aí tem que tentar descobrir o que é essa causa aí e tentar trabalhar essa causa para que ela
para que o ganho que ele tenha seja maior do que esse ganho que ele está tendo aí na bebida ou no cigarro. Tá? Normalmente sempre tem um emocional envolvido, né, no vício. Sim. Tem alguma coisa aí que está envolvida. Muito bom, obrigado. Cristiano, Fabiana, no caso você faz alguma indução ou seria uma hipnose conversacional com a TCC, no caso, né? Na clínica, eu faço indução, tá? Eu faço uma indução que é... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu faço uma indução que talvez você chame como não verbal, eu uso esse plásticozinho de proteger o ovo, vocês nunca devem ter ouvido falar isso. Eu faço o cansaço ocular e esse aqui, som no ouvido. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ativar o sistema parasimpático, né? Luta, fuga ou corre, e aí dá o tilt, dá o comando, tá hipnotizado. Coisa rápida, coisa de segundos. Quando eu trabalho, hoje em dia eu estou trabalhando muito online, né? Depois da pandemia, eu trabalho bastante online. Aí eu faço um pouquinho mais longo, tá? Não vou fazer um DVL ali, mas eu vou fazer uns protocolos mais que eu conheço, diferente. Talvez vocês não conheçam, nem vou explicar aqui que vai ser mais longo. Mas eu faço uns tipos de relaxamento, alguns trabalhos de imaginação, e aí eu vou um pouco mais devagar daí, tá? Aí é o que vocês poderiam chamar de conversacional, eu acho, né? Não sei se eu utilizaria esse termo, mas talvez conversacional. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, senão eu vou passar para o Fabiano fazer os seus... A Andréia quer fazer uma pergunta. Quer? Para a gente Pode fechar fazer, aí, a André. pergunta fechamento. Pode mandar. Tá. Fala, Andréia, abre o áudio. Teu áudio está fechado. Ela está tentando abrir lá, calma. Estamos esperando. E agora? Agora foi. Sim. Pronto, é uma situação hipotética, porque o amigo falou que trabalha numa clínica de recuperação, né? Enfim, numa situação de uma pessoa estar em crise de abstinência e sabe que a pessoa tem... Assim, pode conduzir a pessoa a sentir as mesmas sensações que você sente quando consome uma droga, porque é sensação, né? O cérebro, ele consegue trazer aquela sensação novamente para a pessoa sentir sem a química no corpo. Sim. Através, assim, não, eu queria saber em relação a um caso desse, se a pessoa pedir para fazer. Pedir para você fazer ela sentir, para ela não consumir, no caso de uma clínica, por exemplo, de chegar a um... Não sei se eu estou sendo muito confusa, assim. Você diz simular o uso da droga. Exatamente. Mas com qual objetivo? Aliviar a falta. E aliviar aquela... Anestesia? Anestésico? Não, e ela diz para aliviar a fissura. Né? A pessoa... Então, assim, posso dar um adendo aí? Eu acredito que pode. Só que assim, a hipnose... Poder pode, mas por que eu faria isso? Só vai durar durante o efeito da hipnose. A hipnose o hipnólogo vai estar, a menos que faça uma âncora. Então, aí tudo bem. Se criar uma âncora, até tem uma certa validade maior. Mas, do contrário, não. Saiu do estado de hipnose, não vai ter mais efeito nenhum. Mas é que eu não vejo a finalidade disso. Por que eu faria isso? Para não consumir a medicação, é isso, Andréia? Mas daí, mentalmente, ela se sentiria consumindo. Então, não sei se... Porque eu estou trabalhando a ideia mensal. Sim, só que daí ela trabalharia com o organismo dela. Com o organismo, né? Porque assim, porque não tem os pilares, né? O pilar físico, químico e o psicológico. Ali você trabalharia pelo menos a parte química, né? A parte que o organismo ele está realmente... Ali está os três,
virado pedindo que a pessoa consuma. Aí, alguém escreveu que ele iria trocar o processo do vício pela hipnose. Seria possível. Mas realmente, como o Dalmo falou, teria que estar sempre alimentando, tá? Então seria não é uma coisa que eu vou fazer uma vez e daí vai continuar. Teria que estar sempre alimentando o processo. E realmente ele poderia trocar daí o vício pela hipnose também. E aí não criaria o outro caminho neural. O passar pela abstinência, a pessoa ela iria conseguir assim criar um outro caminho desensibilizando aquele do vício, né? Então, assim, se você faz a prática no intuito dela não passar pela abstinência, você não está ajudando, né? Eu acredito que não. Eu não faria assim, tá? Eu não tenho o costume de trabalhar com vícios, tá? Mas eu não faria assim, tá? Aí teria que ver com alguém que trabalha exatamente com vícios, né? Mas eu não faria assim. Eu até discordaria. Por exemplo, uma âncora para ela substituir, por exemplo, ela usa uma cocaína, né? Uma âncora para quando ela tiver com muita fissura, para ela não depender da parte química e ter uma âncora, aí concordaria, entende? Não sei se vocês concordam comigo. Para aquele momento, né? Para substituir, até sim. Fazer parte do processo. Eu queria justamente assim a opinião de vocês nesse sentido de fazer parte do processo inicial. Porque, assim, trabalharia de início essa questão da fissura, né, para diminuir, e meio que cria um vínculo também com o paciente, né? André, assim, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Porque, assim, aí, como você falou, tem os 3 pilares, né? Tem os hábitos. Então, por exemplo, se ela usa no lugar da droga uma âncora, vamos dizer, de hipnose, então ela vai estar ali, em vez de estar com aquele hábito de sair, ir lá na rua, comprar uma droga, então esse caminho seria podado, né? Ela faria isso para tirar aquele efeito daquela ansiedade que é causada, né? Seria mais ou menos isso que você quer dizer? Só que olha só, a droga não envolve só isso, envolve também hábito. A pessoa, ela tem a parte de dependência química e tem também a parte física. O mais difícil é você tirar o hábito. Por exemplo, você consegue desensibilizar, por exemplo, uma pessoa de fumar. Ela vai não vai ter a vontade de fumar. Mas o hábito que ela tem de pegar o cigarro, de acender, a rotina, aquele, vamos dizer assim, gatilho, né? Aquele ritual que faz ela acabar indo de novo mas ela não tem mais vontade. Então o mais difícil é justamente isso. Não é nesse caso a química, né? Mas cada caso é um caso. O ideal não é utilizar a hipnose dessa forma. Se você não está conseguindo fazer um tratamento, você está tapando o sol com a peneira. Desculpa o barulho aqui da rua. Tapando o sol com a peneira. Você vai estar trocando. Além de tampar o sol com a peneira, você de repente está criando um outro mecanismo. Porque, na verdade, dependendo da droga, existem trabalhos, inclusive com respiração, que você tem a mesma sensação de estar utilizando uma droga. A pessoa, através de trabalhos com respiratório, ela consegue, né? Então, é aquele negócio, cada caso é um caso, você vai, né? Querer ajudar ao máximo a pessoa a passar pelo processo sem tanto sofrimento, mas é aquilo que vocês também falaram, a pessoa tem que querer, né? A gente não pode ser visto como mágico nem como bengala, porque se o terapeuta começar a se colocar numa posição de bengala, a pessoa não evolui, não resolve, né? Essa é a minha percepção, né? Eu trabalharia diretamente a causa, eu focaria na causa. Causa mais parte importante. Emocional, o que levou a isso? Né? Exato. Bom. Ok, pessoal. Eu vou botar a imagem que eu botar aí só para compartilhar. Deixa eu ver se e faz o seu merchan, fala do seu canal, como o pessoal te acha. Aí, chegou aí? Então, sim. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, né? Eu sei que eu falo bastante, né? Bom, eu estimula que vocês estão assistindo aí para assistir novamente, né? Eu falei sobre muita coisa mesmo, sei que
você achar necessário, deve assistir de novo, tá? Se lembre de dar um joinha então, no canal do Praticamente, né? Seguir o Praticamente nas redes sociais e, é claro, me seguir também no meu canal, me seguir nas minhas redes sociais. Aí eu tenho o meu site, o meu canal no YouTube, e lá também tem os links para o meu Instagram, para o meu Facebook, tá? Acessando qualquer uma delas, você vai achar outras, tá? Porque elas estão interligadas ali. E se você souber de alguém que precisa assistir a este vídeo, compartilha, né? Você vai estar ajudando essa pessoa com certeza. E se você quiser também trocar uma ideia comigo, falar sobre a esquizofrenia, sobre a hipnoterapia, sobre a TCC, já percebeu que eu gosto de falar, né? Por isso pode ficar à vontade em me contatar. Saiba também que o que diz respeito ao paciente, eu gosto bastante de escutar também, né? Então eu sou um bom ouvinte. E eu estou disponível e pronto para auxiliar você se precisar, tá? É normal Fabiano, sofrer. eu acho que era outra tela que você ia colocar, não? E fale os seus canais, porque nosso áudio também vai para o Spotify. E para o pessoal que não está vendo obrigado, a imagem. Eu botei errado ali, mas... para o pessoal que não... Esta daqui. Agora foi. Tá. O meu canal é bem simples. Agora foi. Né? Sim. Então, o meu canal é o meu canal no YouTube é Espaço Terapêutico Mente Livre, né? E o meu site também é www.espaçoterapeuticamentelivre.com, tá? E como eu estava falando antes, né? É normal a gente... não é normal, né? É normal, na verdade, a gente sofrer de vez em quando, né? Sentir dor, isso é normal, né? Mas o normal não é ver constantemente incomodado, né? Com dor, com sofrimento. Então, nós merecemos ser felizes, né? E eu posso ajudar a se sentir melhor, a se sentir mais feliz, né? Porque você merece se sentir feliz, tá? Então, fique à vontade de falar comigo. Obrigado Praticamente por este convite, fico imensamente grato. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje, né? Obrigado a todos pela participação, pela atenção e tenham uma ótima noite. Obrigada. Você tem Instagram, Fabiano? E agora, eu não sei, como eu disse, meu Instagram, meu Facebook, eu não lembro o nome, mas se acessar pelo meu YouTube e pelo meu site, vai me achar, tá? Então, vai no YouTube Espaço Terapêutico Mente Livre, ou no meu site www.espaçoterapeuticamentelivre.com, aí vai ter o resto das minhas redes sociais lá, vai ter o link para o Instagram e para o Facebook também, tá ok? Gratidão aí, Fabiano. Obrigado. Eu que agradeço a todos. A Gerleide aqui passou. É esse o Instagram dele, Gerleide? Foi isso? Eu acho que foi isso que eu vi, tá, Andréa? Isso que eu escrevi. Tá. Então tá, ela botou aqui Espaço Terapêutico Mente Livre. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Então, é isso aí. Estamos encerrando aqui mais uma resenha, mais uma aula sensacional que tivemos aqui. Espero que todos tenham gostado. Tá? E lembrando também a todos para que entrem lá no nosso Instagram do Praticadamente, que é @praticadamente, e que assim vocês irão receber o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Tá? Agradecemos imensamente o nosso palestrante de hoje, o nosso convidado, Fábio Ferreira, e a todos que estão aqui presentes, a você também que está aí nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai aumentar a nossa comunidade do Praticadamente, e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações, tá? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Até, boa noite. Obrigada a todos, boa noite.